Desde o início do ano até agora, os preços dos metais como alumínio, cobre e o zinco têm apresentado recuperação, ao contrário do que aconteceu no final do ano passado, quando eles tiveram uma forte queda. Só que nesse último mês, o mês de março, eles voltaram a cair. Para explicar um pouco sobre esses movimentos, hoje o Valor conversa com Ricardo Góes. Ele é gerente executivo do Instituto de Metais Não Ferrosos, o ICZ. Ricardo, depois de um ano de 2011 difícil para os metais, a gente vê uma nova valorização no primeiro trimestre em geral. O que explica esse movimento? Olha, Vanessa, nesse primeiro trimestre, eu diria que todos os metais tiveram uma grande influência pelos seguintes fatores. Nós tivemos a dívida grega, a demanda chinesa, a recuperação dos Estados Unidos e agora, no final desse primeiro trimestre, nós tivemos uma sinalização da queda da atividade econômica global para o segundo trimestre deste ano. Então, os investidores já estão antecipando um movimento que deve acontecer agora no próximo trimestre. Exatamente. E o níquel, ele foi o único que caiu, né? Quando você olha o acumulado do primeiro trimestre. O que aconteceu com esse mercado? Então, esse mercado ele ainda está ofertado. Hoje, esse mercado deve fechar o primeiro trimestre com uma oferta de 15 mil toneladas. E com isso ainda tem esse aumento de preço. Eu digo assim, quando a gente observa que há um aumento de oferta, os investidores também estão antecipando, então é mais um movimento de antecipação. Exatamente. Então, ao contrário do níquel, a gente percebe que o cobre e o zinco tiveram uma valorização boa aí no primeiro trimestre, né? O cobre com uma alta de 11%, o zinco com mais ou menos 10% de valorização. O que aconteceu nesses dois mercados? No zinco, como não há previsão de smelters entrando esse ano, está reduzindo a oferta específica para esse ano de 2012 e com isso tem uma melhora dos preços. No caso do cobre, você tem uma previsão pelos analistas de crescimento de demanda de 3,6% para o ano de 2012 e tem um movimento da China de reconstrução de seus estoques, que foi postergado para o segundo semestre de 2012. Com isso, o cobre, que pode atingir patamares durante o ano entre 8.900 e 9.000 dólares a tonelada, mas ele deve encerrar o ano em 8.500 dólares a tonelada. Então, o que a gente, assim, em geral, né, quando a gente olha todos os metais, o que a gente pode esperar para o ano de 2012? Olha, eu diria que para o ano de 2012, nós devemos ter um novo patamar de preços. No caso do zinco, como nós estamos tendo um ciclo de fechamento de minas, ou seja, de smelters, e não há previsão de novos projetos para atender a demanda que vai vir, isso deve elevar o patamar de preços do zinco. No caso do níquel, ele tem uma previsão de crescimento de demanda de 4% ao ano. Esse crescimento deve ser menor nos países desenvolvidos e crescente nos países emergentes, puxado pela indústria do aço inoxidável da China. E aí, então, com isso, o preço do níquel deve fechar em torno de 20.000 dólares a tonelada. Então, em geral, teremos uma alta nos preços? Teremos preços. uma alta, sim, na faixa dos preços.